Então, o doutor Roberto Lúcio dispensa apresentações, porque ele tem uma longa caminhada dentro da AME. Mas, por uma questão de identificar o nosso palestrante, poder levar até vocês um pouco das credenciais dele, nós temos aqui um pequena apresentação. O Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza é médico psiquiatra, foi membro da diretoria da AME Brasil por muitos anos. Ele também é membro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Ele é diretor técnico do Hospital André Luiz, um hospital psiquiátrico, e é escritor e expositor espírita. Então, vou passar a palavra para o Dr. Roberto, poder trazer a palestra dessa noite, que é Depressão e Culpa. E aí, está com o senhor a palavra, Dr. Roberto. Boa noite a todos. É para nós um imenso prazer estar aqui participando desse trabalho. Agradecemos aí na pessoa do Ramon, o carinho de todos vocês, da oportunidade de podermos participar desse evento, depois das duas atividades que certamente foram de extremo proveito para todos. E eu gostaria de saber, eu posso compartilhar a tela aqui, Ramon? Pode, eu vou te habilitar aqui, só um momento. Então, tá. Vai ficar mais fácil para as pessoas acompanharem o desenvolvimento do nosso pensamento nesse contexto. Pronto, pode compartilhar. Certo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre depressão e culpa. E vamos pedir o pessoal para desligar os microfones para que a gente possa, né, as pessoas possam acompanhar o estudo. Obrigado aí aos irmãos. Então, nós vamos falar sobre depressão e culpa, e talvez numa linguagem para alguns que estão aqui, que acompanham o movimento já conhecida, de nos ouvir falar sobre os temas, para outros uma linguagem um pouco mais diferente, uma visão, não que a gente tenha trago novidades, mas uma forma de abordar um tanto diferente desse contexto. E para a gente falar sobre a questão da depressão e culpa, nós vamos pensar um pouco no conceito de saúde. Emmanuel diz no livro Consolador, né, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. E o espírito de Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, que se fez uma base filosófica para o trabalho da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ele define saúde como a real conexão da criatura com o Criador. Tanto a perspectiva de Emmanuel quanto a perspectiva de Joseph Gleber, eles nos falam, né, que saúde, na verdade, é um fim, né, é um caminho que nós estamos construindo, ou iremos construir ou reconstruir para nós. E nessa percepção, nós vamos entender aquilo
que Emmanuel nos diz, né, que todos nós, né, somos doentes, internados nas enfermarias da Terra à busca de alta. Ou seja, a perspectiva da verdadeira saúde é um objetivo, uma busca de todos nós, e nós teremos que fazer certamente uma longa caminhada até alcançar esse contexto. E nós vamos ver, na própria fala do Joseph Gleber, nesse capítulo que a gente cita aqui, que a doença é a perda temporária desta condição. Ou seja, nós não somos doentes, nós estamos doentes. E entender isso é fundamental para as nossas vidas, porque quando nós dizemos disto, nós estamos falando que há algo em nós comprometido, mas nós não perdemos a essência divina a momento algum. E é isto que nos dá a certeza, né, de que nós não temos que desistir dessa busca, nem no sentido pessoal, quanto no sentido da realidade e da vivência dos nossos pacientes, daquelas pessoas que nos procuram. A saúde é um fenômeno multidimensional. E, mais do que isso, é interdependente. Então, quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de uma condição biopsíquico-sócio-espiritual. E se nós não temos em uma dessas condições ou características do ser um estado de equilíbrio, isso significa que nós ainda estamos distantes da condição de saúde. Por outro lado, é muito importante que o profissional tenha isso não como um discurso, mas como uma verdade. E entender que cada paciente, que cada espírito, que cada vivência que nos é colocada às mãos para cuidar, ela é, na realidade, ao mesmo tempo, um paciente e um terapeuta, porque os casos, os processos de adoecimento que chegam até nós, chegam para que nós, antes de tudo, aprendamos, de alguma forma, o nosso caminho de saúde. Ou pelo exemplo negativo, para não repetir, ou pelo exemplo positivo, para a gente se encaminhar, ou por estarmos na mesma sintonia com a possibilidade da gente ser desperto neste contexto. Então, a grande questão, né, que a gente não tem uma resposta clara, mas a gente tem uma possibilidade de pensar nisso filosoficamente, é de buscar entender aonde está, né, quando aconteceu essa desconexão da criatura
com o Criador. Em que momento da nossa jornada evolutiva, em que instante nós perdemos essa conexão com Deus? O que a gente... Doutor Roberto, Sim, desculpa lhe interromper. O senhor já está passando os slides? já. Eu não estou enxergando passar os slides. Será que é só para mim ou também com os outros? Não, vamos tentar aqui ver uma coisa. Outro dia, tinha pessoas assistindo, Ramon, estavam conseguindo ver. Agora passou. E eu vou ter que fazer com a tela Agora pequena. passou. Eu vou ter que fazer com a tela pequena, porque com a tela grande eu não sei que o meu computador, qual dos meus obsessores que estão criando esse problema aí nesse processo. Ou se sou eu mesmo, né? Mas vamos lá. Mas eu tive uma palestra semana passada também que nós tivemos essa dificuldade. Então, a grande questão é quando que nós nos desconectamos. Por que a gente traz isso? Porque é muito comum a gente fazer, a partir de uma leitura, que me permitam, a postura pessoal, é uma visão minha, superficial da lei de causa e efeito, a gente faz assim: eu estou com fulano porque noutra vida eu fiz isso com ele. Eu perdi a mão porque na outra vida eu cortei a mão dos outros. Então, eu falo que se as coisas que nós desenvolvemos fossem tão rasas desse jeito, a gente estaria perdido, porque no nosso processo evolutivo na Terra, onde a gente matou tanta gente, onde a gente foi adúltero tantas vezes, onde a gente foi omisso inúmeras vezes, esse processo seria muito mais complicado. Nesse sentido, o que eu entendo e compreendo dentro dessa constatação, dessa postura, é que nós precisamos, na verdade, entender que cada um de nós deve ter um momento da evolução aonde, tomando consciência da lei, a gente se perdeu. E nós estamos aí tentando reconstruir o nosso processo de aprendizado. Qual que é a relação, então? Vamos começar a pensar na questão da culpa. Primeiramente, eu vou depois mostrar um slide para a gente conversar mais claramente. Dentro dessa perspectiva que nós trazemos aqui, é importante a gente diferenciar culpa, remorso e arrependimento. E o que nós entendemos como culpa? A culpa, ela envolve 3 passos importantes da criatura. Primeiro, é o contato com a sua própria consciência. Eu só sou capaz de sentir culpa se eu tenho consciência de mim e dos meus atos. É por isso que na lei, no aspecto jurídico, o menor, o indivíduo que tem déficit intelectivo, o idoso que se perde dentro do processo de demenciação, ele não é culpado do que faz, porque ele não tem consciência do que ele é, do que ele faz e da lei que existe. Então, nesse sentido, a primeira coisa é a gente ter contato com a nossa consciência.
Isso que parece ser muito óbvio não é uma realidade, não, porque a grande maioria de nós nos iludimos profundamente sobre a nossa realidade. Temos muitos de nós que acreditamos que somos bons, sem, na verdade, o sermos. Muitos de nós não constata o nível de orgulho, de vaidade que carregamos na nossa vida. Muitos de nós não percebem os seus posicionamentos egoísticos. Então, isso não é tão simples, mesmo para quem estuda o Evangelho na vida, mesmo para quem conhece a doutrina espírita. O segundo estágio do processo, ou segunda etapa no processo de culpa, é a constatação do erro. Eu só vou sentir culpado se eu constatar que eu tenho algo de errado na minha caminhada, nos meus sentimentos, nos meus atos, nas minhas predisposições, nas minhas propostas na vida. E a última etapa do processo de culpa é assumir a responsabilidade. Constatar o erro, né, que é já difícil a gente ver o erro que há em nós. Muitas vezes as pessoas sinalizam isso para a gente e a gente recusa a observar. Se isso já é difícil, assumir a responsabilidade é um processo ainda muito mais complexo dentro da história da criatura humana, né? Eu falo que é por isso que os dois grandes amigos que a gente, ou os dois maiores amigos que a gente tem na história, um é o demônio, e os espíritas construíram o outro, que é o obsessor. Porque eles se responsabilizam pelos nossos erros. Muita gente passa a vida inteira culpando o demônio pelas suas faltas, e no movimento espírita as pessoas colocam os obsessores nesse lugar, né? Nenhum obsessor nos faz fazer nada se isso não estiver dentro da minha aceitação, da minha postura, dos meus pendores, como a gente poderia dizer. Então, a culpa, né, ela, né, é assumir essa responsabilidade. Mas assumir que eu sou culpado não resolve na vida, né? Eu ficar dizendo para o mundo que eu sou culpado, que eu sou ruim, que eu sou a pior criatura do mundo, que eu estou aqui porque eu sou um espírito que fiz muito mal, isso não muda a minha caminhada. E dentro da caminhada da culpa, a gente pode passar por duas etapas ou uma ou outra etapa imediatamente, dependendo da condição emocional e espiritual da criatura. A etapa mais comum que a gente assume é o remorso. A palavra remorso vem de remoer, de moer de novo. É ficar com essa culpa dentro de nós, né, castigando a gente pelo erro, sem nenhum movimento de mudança. Nessa perspectiva, todas as vezes que nós adoecemos, nós estamos sob o guante do remorso. Nós estamos
na situação aonde a gente sofre pelo que erramos, sem muitas vezes construir esse contexto de saúde. E nós só vamos caminhar para um estágio de saúde, né, já que a saúde é um fim, quando, nesse contexto, a gente caminhar para o arrependimento. E o arrependimento, ele envolve duas vivências para o espírito. Uma é a expiação. É a consequência em si mesmo daquilo tudo que ele fez. A outra é a reparação, aonde ativamente ele vai reparar todas as suas faltas e desenganos, envolvendo pessoas, instituições, a sociedade, a vida, dependendo do lugar aonde ele se colocou. Nesse sentido, nós vamos ver, né, que aonde, né, nós vamos encontrar esse processo de adoecimento, para a gente chegar ao entendimento da depressão como, né, fruto desse processo de culpa envolvendo remorso. Primeiro, a gente só vai desrespeitar a lei quando a gente tiver a razão, o livre-arbítrio, o conhecimento e a possibilidade da vontade. Isso é muito bem descrito numa das cartas do apóstolo Paulo, em que, em determinado momento, ele diz o seguinte: aquele que não conhece a lei, o que ele faz é lei. Mas aquele que a conhece e a derroga será punido pela própria lei. Então, enquanto eu não tenho consciência, né, e isso acontece no reino animal, isso acontece nos homens mais primitivos, no contexto do processo de evolução, o que eu faço é a lei. Né, porque eu não tenho essa consciência em mim. Mas quando eu tenho essa consciência, eu desrespeitando a lei, eu me desconecto do amor de Deus. Não é Deus que me abandona, não é Deus que me castiga, não é Deus que me pune. Sou eu que me afasto do amor divino, e o amor divino é o alimento das nossas almas. Quando, então, eu me afasto do amor divino, eu vou viver duas situações, uma energética e a outra mental. A vivência energética, eu vou me desvitalizar, porque eu não tenho o alimento que eu preciso. E o componente mental é a culpa. Né? É como eu tenho conhecimento, esse desrespeito da lei me pune através da própria lei. Né? Ao me afastar do amor divino, não é Deus que me pune com a culpa e com a desvitalização, sou eu. E esse adoecimento que a gente tanto fala é o resultado da desvitalização
do corpo espiritual e da culpa que o espírito carrega no campo mental. Isso nos lembra que esse adoecimento e essa linguagem, né, é a fala do mito, né, da queda do paraíso, que posteriormente, né, aqueles espíritos ficam com a marca moral. Então a gente carrega em nós algo de grave, porque desrespeitamos a lei com profundo conhecimento. E essa marca moral, pela desvitalização e a culpa que nós temos, ela vai provocar no corpo perispiritual as máculas espirituais. Nós colocamos aqui uma linguagem que algumas pessoas utilizam e que muitas pessoas da doutrina questionam, podem usar qualquer termo, para mim não é o importante, né? A gente usa isso porque acha que fica mais didático, né? E entendendo como o livro da Gênesis nos diz que o corpo perispiritual é como uma cebola que tem várias camadas, então a gente teria alguma camada onde ressoa os sentimentos, que alguns chamam de corpo astral, e uma camada onde ressoa a inteligência, que é o corpo mental. Essas alterações, elas invadem o duplo etérico, os centros de força do indivíduo, e elas criam uma ressonância no corpo físico, e nós nascemos com a predisposição ou com as alterações orgânicas frutos desse processo que a gente realiza ou realizou em algum momento na nossa caminhada. Nesse sentido, nós vamos falar aqui da depressão para a gente pensar em algumas coisas que a depressão traz vinculadas a esse sofrimento espiritual de desrespeito à lei, né, da falta de harmonia, né, com a lei divina. A depressão, né, ela é um transtorno mental, ela pode ser também um sintoma de algumas doenças físicas, mas nós estamos falando aqui basicamente dela como um transtorno mental, e ela tem alguns aspectos que nós consideramos os mais graves ou os mais demarcadores do processo depressivo. O primeiro deles é o humor depressivo, que é caracterizado por uma sensação de tristeza, uma autodesvalorização e por um sentimento de culpa. A tristeza, antes de adoecer, é uma emoção natural vinculada à questão da frustração. Sentir-se triste é um convite da natureza para que a gente volte para dentro de nós e a gente reflita: o que está acontecendo comigo? Se eu não faço esse movimento, como a medicina chinesa diz, se eu não circulo essa energia, ela para em mim e tudo que fica parado estraga e deteriora. E se transforma, né, em algo danoso para a vida.
Outra característica do humor depressivo é essa autodesvalorização, que a gente pode chamar também de baixa autoestima, que fala a nós de uma decepção conosco mesmo, porque tendo consciência do que a gente fez e, de alguma forma, do que poderíamos ter feito diferente, a gente, mesmo que isso não seja consciente, a gente se decepciona conosco. E, além disso, o humor depressivo se caracteriza por uma culpa, que em psiquiatria às vezes é dita que é uma culpa sem motivação. Nós sabemos que não existe acaso dentro da percepção que a doutrina espírita nos dá, né? E essa culpa no humor depressivo, ela é um remorso, ela bate o dia inteiro na vida do outro, ela faz com que o portador de transtorno mental repita isso constantemente para ele e que faça com que ele fique mais frustrado, mais decepcionado com ele. Outra característica, ou aspecto importante da depressão é a anedonia e a fadiga. A anedonia é a falta, de prazer, é acompanhada, às vezes, de avolia, que é a falta de vontade, e a fadiga. O deprimido é um indivíduo que ele se sente cansado, mesmo que ele não tenha feito nada. É uma sensação intensa de cansaço que nós entendemos ser fruto dessa desvitalização que a criatura carrega consigo mesma. Lembrando que os transtornos mentais, eles têm uma característica, uma parte da sua origem genética. E nós entendemos, todas as vezes que nós falamos de herança genética, de herança familiar, nós entendemos isso com aquela linguagem do hinduísmo, que é o karma, ou seja, na realidade nem seria o karma, seria o dharma, seria aquilo que o indivíduo traz do seu passado e que demarca a sua vida. Então, a depressão, geralmente, ela não surge especificamente de uma vivência atual. Ela pode acontecer. Mas a grande maioria dos deprimidos, eles trazem essa marca dentro deles, no contexto e no sentido de um aprendizado para as suas vidas. Para as suas vidas. Eu trago aquilo que eu construí. Porque eu sou responsável pela construção, eu sou responsável pela desconstrução, e eu sou responsável por uma nova construção no sentido mais positivo. Uma outra questão muito marcante da depressão é o retraimento social. O deprimido, no seu processo de adoecimento, ele demonstra essa condição que ele carrega dentro dele, em que ele não quer ver as pessoas, ele não gosta de conviver com elas, ele quer ficar sozinho, ele não quer conversar com ninguém, ele não quer sair de casa, ele não quer receber visita.
E isso, de alguma forma, é uma maneira que o egoísmo que nós carregamos em nós se expressa nesse momento do adoecimento. Esse retraimento social, né, ele muitas vezes ele caminha da seguinte maneira: o indivíduo diz assim, né, eu não vou na sua casa, né, para que você não vá na minha. Eu não vou te dar trabalho para que você não me dê trabalho. Eu não vou conversar com você para que você não busque conversar comigo. Lembrando a todos nós que no âmago de todo esse processo, a desconexão, né, ela é a marca do egoísmo do espírito no seu processo. Todas as vezes que nós nos desligamos de Deus, a gente perde um referencial. E a gente precisa de algum referencial para caminhar. E como a gente já não tem, né, não aceita o referencial divino, o referencial que fica para nós somos nós mesmos. É isso que é o processo de desconexão no nosso modo de ver e de entender. E uma grave manifestação de depressão, lembrando a todos nós que a depressão é responsável por aproximadamente 70% das tentativas ou dos atos de suicídio. E o deprimido, né, ele, numa linguagem, numa abordagem, é falado que ele quer matar a sua dor. Não duvido disso. Já ouvi isso muitas vezes. Mas, nesses 40 anos trabalhando com psiquiatria, eu, né, vi constantemente pessoas dizendo para mim que eles não queriam morrer, eles queriam deixar de existir. Então, é muito mais profundo. É uma recusa da vida. É uma recusa de ser criação do Criador. E é uma prepotência muito grande, porque eu brinco, né, quando os outros falam assim, Deus não podia ter me criado sem o meu desejo, eu brinco assim, então era assim, Deus cria e pergunta, você quer ser criado? Não. Então ele descriaria a criatura. Não existe isso. Né? Esse lugar, né, que nós questionamos a nossa dor o tempo todo, nós questionamos por que que Deus não ouve a nossa prece, por que que Deus me deixa sofrer, isso, no fundo, é só rebeldia. É não aceitar a vontade e o direcionamento de Deus na nossa caminhada. Então, a depressão, ela é uma manifestação, é uma das manifestações da culpa, fruto do egoísmo nosso e do nosso processo de rebeldia. E uma das manifestações mais graves, e hoje, os transtornos depressivos, eles são já, nesse momento, a maior causa de afastamento do trabalho. E até 2025, a Organização Mundial de Saúde acredita que a depressão vai se transformar na terceira
terceira maior causa de morbidade da humanidade, ou seja, de adoecimento, e a terceira maior causa de mortalidade por doença no mundo, perdendo somente para as cardiopatias e para os quadros oncológicos. Lembremos que muitos quadros cardiovasculares são desencadeados ou agravados pela depressão, e a mesma situação acontece nos cânceres. Então, vamos entender e ver a gravidade dessa doença, que não pode, de maneira nenhuma, ser entendida, principalmente por profissionais da área de saúde, como falta de fé, falta de vergonha, falta de trabalho, falta de serviço. Não tem isso. Eu tenho pessoas extremamente fervorosas, espíritas, católicos, evangélicos, que são deprimidos. Eu tenho trabalhadores, executivos, profissionais liberais de todas as áreas, com um vasto currículo de trabalho que se deprime. Nós não podemos aceitar essa leitura superficial e mentirosa do processo de depressão. Alguém poderia me perguntar aonde fica a obsessão nesse contexto? E aí eu volto àquele lugar. Não existe processo obsessivo sem auto-obsessivo. Deste modo, os obsessores, eles não criam a depressão em nós. Eles podem desencadear algo que nós trouxemos de predisposição, ou eles podem agravar um processo doentio que nós já apresentamos na atual vivência. Então, a grande terapêutica para a obsessão é a reforma íntima das criaturas. E a gente vê, que o trabalho de desobsessão nas casas espíritas, eles são muito mais úteis para os desencarnados do que para os encarnados. Porque os desencarnados que chegam às reuniões, eles foram trabalhados, eles foram preparados. Há uma observação, se a gente nos lembrar aí do Missionários da Luz, há uma fala do Alexandre, quando uma mãe pede uma ajuda e que é perguntado se o filho, que teria sido um religioso católico em outra vida, se ele tinha mudado, se ele estaria em condições agora de ouvir, porque ele se recusou tantas vezes, mostrando que se não houvesse esse tipo de situação, os espíritos, não iriam buscar levá-lo para uma reunião de desobsessão, porque não funcionaria. E muitas pessoas usam o trabalho de desobsessão, não é a reunião, da proposta, acreditando que o que ele vai fazer é ir à casa espírita, deixar ali a coisa ruim e levar a coisa boa. Enquanto deixar ou ficar com uma entidade ou uma energia negativa depende da minha vibração, não só do trabalho e do processo de ajuda espiritual. Então, o que nós entendemos como médium, trabalhando muitos anos em desobsessão, é que a desobsessão é um tratamento muito mais para os desencarnados do que para os encarnados. Porque a grande maioria dos encarnados
eles querem que a casa espírita, que eles querem que o grupo de desobsessão se responsabilize por algo que é eles que deveriam fazer, que eles deveriam mudar. Para buscar saúde, que a gente está falando sobre doença, a primeira coisa que eu preciso é ter consciência da doença. Eu posso até ter consciência da doença e negar a doença, né? Uma forma de negação da doença muito comum no nosso trabalho médico é o alívio dos sintomas. Então, a pessoa vai ao consultório, você faz um diagnóstico, faz uma orientação, dá uma receita, ele toma o remédio. Quando ele melhora, ele para de tomar o remédio, às vezes nem volta ao médico. Só vai voltar se as coisas não estiverem bem. O indivíduo procura a casa espírita, toma um passe, assiste uma reunião, a hora que ele se sente bem, ele desaparece. Então, ele nega que essa doença, essa realidade é dele, está com ele, e ele precisa ser responsável por essa mudança. Então, a outra forma de encarar essa consciência é a constatação, né? É aquele lugar que o filho pródigo, quando é encaminhado pelo seu senhor para ficar com os porcos e comer entre eles, ele diz, né, que na casa do meu pai até os seus servos se alimentam e vivem melhor do que eu, né? E ele constata a sua condição complexa e ele busca, né? Eu vou me levantar e irei ter com meu pai e direi a ele que eu errei e que ele me perdoe e me permita viver com seus servos. A gente tem que assumir esse processo. A grande maioria de nós continua caminhando no alívio dos sintomas. A gente frequenta um trabalho, uma coisa, porque é alguma dor, alguma chamativa. Quando as coisas estão mais fáceis, a gente desaparece. Nesse contexto, né, se repete ou se confirma a fala de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucos de nós escolhemos o processo de constatação e o processo de constatação leva-nos à busca do autoconhecimento. Não tem jeito de tratar nenhuma doença nossa do ponto de vista de entender da origem espiritual do adoecimento humano que não seja através do autoconhecimento. Alguém pode falar assim, mas uma gripe, uma coisa dessa, tudo, né? Se eu tenho gripe, ou se eu tive Covid, ou se eu tive chikungunya e dengue, é porque eu sou um espírito que tenho um processo evolutivo precário e tem que permanecer no mundo de provas e expiações. É só pensar e lembrar desse contexto. A gente não adoece por acaso. A gente adoece porque as nossas vibrações mentais são condizentes com os processos doentios, com a virulização energética negativa que tem no planeta em todos os contextos, em todos os aspectos do ser humano. Quando a gente assume a busca do autoconhecimento, a primeira coisa que nós vamos fazer é o reconhecimento de nós próprios.
que não é fácil, porque a gente entender que a gente faz uma campanha do quilo para que os outros vejam que eu sou simples e humilde e que, na realidade, atrás disso está uma vaidade, que eu assumo um determinado cargo, né, porque eu busco poder e o orgulho ainda mora dentro de mim. Quando eu assumo esse cargo, esse orgulho, ele se exala em tudo que eu faço. Reconhecer isso em nós é muito difícil. Que nós usamos as pessoas, que nós usamos a vida, que a gente usa, inclusive, a nossa crença, porque ela não é fé, nós vamos falar disso agora mesmo, a nossa crença é sem um contexto de mudança interior. Então, esse reconhecimento, ele não é fácil. Crer nesse lugar como aquele comandante, né, de um grupo de soldado romano que diz: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. A primeira coisa, reconhecer o lugar que eu estou, a minha realidade. Conhecer que quando alguém é preso por um crime hediondo, e eu acho que seria até merecido que ele morresse numa cadeira elétrica, que isso é ódio, é falta de amor no meu coração, que isso é sinal que eu não aprendi e não me tornei um cristão na essência, isso é bastante complexo na nossa caminhada. Quando eu passo a me reconhecer, a conhecer quem eu sou, a conhecer as minhas qualidades, as minhas virtudes, as minhas vicissitudes, eu passo a reconhecer o outro. O processo de autoconhecimento nos leva, a partir do nosso próprio conhecimento, a conhecer o outro, a ver o outro com um outro olhar. O olhar da empatia, o olhar da compaixão. Ver que o outro faz como eu fazia ontem, como eu ainda faço hoje. Reconhecer que eu tenho as minhas vontades e o outro tem as suas vontades. Que eu tenho a minha percepção e ele tem a percepção. Que nós somos filhos de Deus, mas nós somos criaturas ímpar, únicas no universo. E reconhecer, se autoconhecendo, a diferença do outro e respeitar a diferença do outro é um outro grande desafio nessa caminhada para a gente reconquistar o processo de saúde. E a gente vê na depressão que o indivíduo não se reconhece, né? E pior, se ele se vê doente, né, ele deposita essa doença de duas formas no outro. Ou culpando a outra criatura, né, ou exigindo que a outra criatura compartilhe a sua dor em toda. Se o indivíduo não se propõe a ficar com ele adoecido, o indivíduo não o ama, não gosta dele. Talvez esse seja o maior desafio de quem cuida de um paciente deprimido. Porque é essa a forma que ele faz. Ele se faz vítima
né? E nesse processo de vitimização, ou ele joga a culpa no outro, ou ele quer que o outro se consuma em dor, em sofrimento, como ele, na sua culpa, se consome por não se perdoar. O próximo passo do reconhecimento de si próprio é o aprendizado da humildade. A palavra humildade, ela vem de humus, de esterco, né? É algo que é dejeto, que não é querido pelos outros, que é mal cheiroso, que é mal visto, mas é o que alimenta a planta, que possibilita nascer a flor, que possibilita a existência do fruto. Todas as vezes que eu lembro e falo de humildade, eu me lembro de uma fala da Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi eleita, né, para o Prêmio Nobel da Paz. Os jornalistas, por dificuldades inúmeras que não nos cabe aqui em relação ao cristianismo, e especialmente a Igreja Católica, passaram, muitos deles na coletiva, a ser hostil com ela. E, num determinado momento, um jornalista virou para ela: a senhora sabe que a senhora trabalha numa das mais miseráveis regiões do planeta? E a senhora sabe que o trabalho da senhora é muito pequeno, é uma gota d'água diante da dor dessas pessoas todas? E ela responde: eu sei que o meu trabalho é uma gota no mar do sofrimento dos meus irmãos, mas sei também que sem essa gota, o mar do sofrimento seria maior. Isso é a humildade. É reconhecer os meus limites, é reconhecer a minha pequenez, mas, ao mesmo tempo, ter noção da minha responsabilidade e das possibilidades e potencialidades que a gente carrega, possibilitando que a vida seja melhor. Na medida em que eu vou aprendendo a ser humilde, né, eu vou aprendendo a reconhecer o outro na minha humildade, eu passo a ter dentro de mim uma noção da realidade do Criador, da realidade de Deus. Mas isso é uma crença, isso está no campo mental, isso ainda não está no campo do sentimento, daquilo que transforma o mundo. É como se a gente dissesse assim: eu não fiz a lua, e nenhum daqueles que estão ao meu lado fizeram a lua. Então, deve existir algo, alguém que fez a lua, porque nós não a fizemos. Então, muitos de nós, né, somos homens de muita crença e de pouca fé. Somos criaturas que racionalmente conhecemos essa realidade divina. Mas a hora que a dor bate, a hora que o testemunho é exigido, a gente titubia. Então, nós temos muito de racional.
mas ainda nos falta aquela fé, né, que fez com que Paulo, ao cair do cavalo, depois de reconhecer a presença de Jesus, dizer: o que queres que eu faça? De ter esse homem a capacidade de dizer aquele que foi determinado pelo seu capitão a decapitá-lo, dizer o seguinte: eu cumpri aquilo que o meu Senhor me ordenou a fazer. Então, cumpra a tua parte, a tua obrigação, fazendo aquilo que o seu comandante te mandou fazer. Né? Esse lugar a gente ainda não conseguiu. A humildade vai nos ensinar a fazer o arrependimento, porque à medida em que eu reconheço meus erros, minhas limitações, eu vou me arrepender. Eu vou começar a reparar aquilo que eu fiz de mal e vou aceitar com resignação e verdade as minhas provas, entendendo que elas são um caminho de reconstrução e de caminhada. E à medida em que eu reparo as coisas e que eu aprendo a resignar, eu vou despertando as minhas potencialidades. E quando nós começamos a despertar a potencialidade em nós, nós passamos a ter a capacidade de ver a Deus. Por isso, né, que eu entendo que Kardec tenha perguntado aos espíritos, né, pode, né, o espírito ver a Deus? E eles respondem: falta um sentido. Falta sentir. Falta despertar essas potencialidades. Se eu não me vejo e não me sinto bom, eu não consigo construir uma divindade com a bondade em si. Se eu não me vejo e não me construo justiça, eu não consigo ver a justiça que é o Criador. Se eu não sou uma pessoa afeita à verdade, eu não consigo ver a verdade que é Deus. Para que a gente veja a luz no outro, a gente tem que despertar essa luz. E quando a gente faz esse caminho, a gente passa do lugar da crença para o lugar da aceitação da paternidade divina, que é a proposta de Jesus. Jesus não nos quer vendo Deus como um Criador, como um Senhor do Exército. Ele quer que a gente o veja como Pai. Né? E a forma, né, como ele se dirige em hebraico a Deus é como uma fala, né, do povo nordestino se dirigindo ao pai, dizendo pai, que é paizinho, né? É um pai a quem eu tenho afeto, é um pai a quem eu tenho respeito, eu tenho carinho. E se eu tenho afeto e respeito por ele, eu vou passar a viver a lei. E nesse processo eu vou descobrir que, embora eu não seja a totalidade das potencialidades divinas, eu as tenho. E passo a entender consciencialmente e sentimentalmente que sou herdeiro de Deus. Faço aquilo que uma frase de para-choque de caminhão
muito antigo, diz: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho dele. E quando a gente se reconhece filho de Deus, a gente toma responsabilidade por tudo que está no mundo e no universo, porque tudo isso é herança divina para a minha caminhada. E nós saímos, então, desse processo de culpa. Nós vencemos a depressão e qualquer outro tipo de adoecimento e saúde. Né? É a perfeita harmonia da alma. É a reconexão da criatura com o seu Criador. É vivenciar a lei na sua plenitude, tendo consciência que todos nós somos filhos de Deus. Muito obrigado. Vamos passar aí para as nossas perguntas. Né? Fica aí à disposição dos nossos irmãos. Oi, doutor Roberto. Sim. Obrigado, então, pela tua exposição. Então, entrando agora no segundo momento da noite de hoje, nós vamos encerrar a gravação, para a gente poder guardar essa exposição, para a gente poder ouvir algumas vezes, refletir sobre ela. E antes, então, de eu paralisar a gravação, eu queria saber se o senhor quer fazer mais alguma consideração sobre a sua exposição? Não. Estou aí à disposição para a gente